o 28º título de Sub-20 do Náutico, se eu não estiver enganado. São 26 campeonatos pernambucanos Sub-20. Tem a Copa do Nordeste Sub-20 de 2020, né? Acho que é isso. E agora é o primeiro campeão da Copa Pernambuco Sub-20. É um campeonato que se inicia agora, né? Eu acho que vai ter de todas as categorias, né? Vai ficar alternando assim, porque a federação está tentando fazer um calendário. Está tentando não, né? Fez um calendário cheio para as divisões de base, então o 13, o 15, o 17 e o 20. Aí, no primeiro semestre, 2 desses vai ser o Campeonato Pernambucano e 2 a Copa Pernambuco, e depois inverte. No caso, salvo engano, se não estiver enganado, foi a Copa Pernambuco Sub-20 e o Campeonato Sub-15, a Copa Pernambuco Sub-15. E Campeonato Pernambucano foi o 13 e o 17. Aí, quando for no primeiro semestre do ano que vem, isso acaba invertendo. Então tá aí, né? Nos últimos 4 anos, né, o Náutico ganhou 2 títulos pernambucanos, essa Copa Pernambuco e a Copa do Nordeste. Esse título, Renato, ele é importante porque depois dessa sequência de títulos que o Náutico teve, depois de 2020, enfim, vale a discussão do que deu para se aproveitar ou não, mas não houve uma sequência, tá? O Náutico passou, principalmente no ano passado, isso ficou muito evidente, por um momento de transição. Na verdade, não é bem uma transição. Era para ser uma transição, se vendeu como uma transição, mas, na verdade, ficou sem norte a base do Náutico. Eu acho que começaram um processo, mas esse processo foi descontinuado. Tanto é que o ano passado o Náutico jogou com muitos jogadores emprestados, tinha muito jogador do Fluminense aqui, o Náutico acabou fazendo parcerias e tal. Então, houve uma finalização de todo um processo que estava tendo na base a partir de 2020, que no ano de 2023 ficaram sem entender muito bem o que fazer a partir dali, se tentou um outro modelo, se chamou de transição, mas acabou que aquilo ali não deu certo. Aí agora, em 2024, no segundo semestre, é bem verdade, assim, muito com a chegada de Nelson Melo, que é diretor da base, a gente tem que registrar isso, que de fato está tendo muita mudança agora na base do Náutico. Eu acho que a primeira categoria a gente notar isso, na verdade, foi o Sub-17. Sub-17 que não conseguiu chegar à final, mas foi o time que as pessoas começaram a observar que estava sendo feito um trabalho diferente na base. E, enfim, era um time que muita gente dizia que era um time muito forte, acabou tropeçando diante do América, mas aí, no caso do Sub-20, conseguiu coroar esse... início de trabalho, tá, gente? Esse início de trabalho da base, porque a base é algo que você tem que trabalhar hoje para poder colher o fruto, pelo menos no médio prazo, tá? Geralmente os frutos não aparecem no curto prazo. Tanto é que esse processo que o Náutico está fazendo não é para agora, mas que bom que alguma coisa começa já a aparecer no curto prazo, como esse título Sub-20. Pode falar, Cláudio. Não, assim, porque é importante, né, ressaltar e valorizar a conquista, né? A segunda competição aí estadual do ano, né? Embora tenha sido voltando agora a Copa Pernambuco Sub-20, mas é um título estadual importante que precisa ser celebrado, principalmente para a valorização da base, porque assim, quando perde, a gente viu alguns comentários aqui durante a Copa Atlântico, quando ganha, tá fazendo festa demais, mas essa mesma galera que fala que tá fazendo festa demais é a primeira a criticar se perdesse o jogo de hoje. E eu vi alguns comentários, tipo, ganhou, foi campeão porque não pegou o Sport. Uns filhotinhos de político, né? Já pensando em eleição e tudo mais. Só que essa turma nem sabe quantos jogos o Náutico fez esse ano. Ô, Cláudio, me perdoe ele interromper. Eu vou fazer aqui uma menção ao comentário de uma figura que a gente costuma citar bastante aqui, às vezes para tirar onda, às vezes para esculhambar. Mas essa pessoa disse o seguinte: para os torcedores chorões, esse Retrô eliminou o Sport. Essa base do Náutico é muito boa, tanto Sub-20 quanto o Sub-17. Acompanhem mais, destilem menos ódio, não culpem a base pelo fracasso do profissional. Vamos em frente. Palavras de Roberto Alves. Corretíssimo. Roberto é muito certo aí. Porque eu vi gente falando, não ganhou porque foi campeão porque foi contra o Sport. Velho, as pessoas não sabem nem que o Náutico não perdeu esse ano pro Sport no Sub-20. O jogo que perdeu foi nos pênaltis, pela Copa Atlântico.
e que foi empate. No Pernambucano, o Náutico ganhou, e acho que na Copa Pernambuco foi empate. Foi um negócio assim. No Pernambucano ganhou Outra 2-1. coisa, Cláudio, o povo sabe o investimento do Retrô. Sim, A estrutura de base do Retrô. O Retrô é uma estrutura. Exato, é espetacular o trabalho que é feito no Retrô. É espetacular. Então isso valoriza o título do Náutico, gente. Assim, é porque, velho, as pessoas, o povo tá amargurado, tem sua razão, tudo, mas se você não tiver o mínimo de frieza, tanto se fala, tanto se brada aos quatro cantos que é preciso valorizar a base precisa ter chance, tudo. Então, quando se ganha um título, é preciso você filtrar, entender quem pode ser aproveitado, tudo. Por exemplo, o João Matheus vive falando de Vini, eu vi Vini jogando contra o Fortaleza, por exemplo, na Copa Atlântico, e enxergo nele um grande potencial, velho. Grande potencial. Então, assim, é um lateral esquerdo. A gente tá falando de uma posição que hoje no futebol brasileiro não tá muito fácil de você encontrar. Então, assim, é preciso você valorizar esses pequenos passos e dar a sequência para jogadores que mostram um potencial de crescimento considerável. Leandro Cauã, o próprio Cauã Maranhão, que merece chance já de muito tempo, como a gente fala, Vini. Então, assim, se a gente não olhar isso, a gente tá fazendo o quê? A gente tá fazendo o quê? Perde valorização da base, mas quando a base conquista uma coisa, você diminui. Quando perde alguma coisa, fala que é a pior base do mundo. Então, é preciso ter o equilíbrio na hora da crítica, né? Você não pode... É uma coisa que eu inclusive, disse... Acho que eu disse ano passado. Eu disse, a gente não pode banalizar a crítica. Não pode banalizar a crítica, porque quando você banaliza a crítica, temas pertinentes, eles perdem valor. Você não pode toda hora ou demonizar quando perde, ou jogar no céu quando ganha. Você tem que ter análise equilibrada. Oi, Atos. E eu vou te falar, Renato, assim, quem tiver coragem de vir argumentar contra o que eu vou falar agora, venha. Eu dou até espaço aqui no programa. Eu fui muito crítico da base na virada do ano passado para esse ano, principalmente na Copa São Paulo, né? Tinha um catalisador muito grande, que foi o fato da contratação de Sérgio China. Eu fui muito contra essa contratação. Acho que o Náutico tem que ir por outro caminho, tem que ter um pensamento mais moderno, enfim. Mas o fato é que a base do Náutico, na virada do ano, dá para botar até no primeiro semestre todo desse ano, ela estava... Eu não vou dizer o estágio onde ela estava, eu só vou afirmar o seguinte: ela estava sem norte. Não se tinha objetivos traçados. Não se conseguia enxergar no trabalho, olha, a gente está fazendo assim, 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 assado, porque o nosso objetivo é esse e aquele. Não tinha nada disso. E eu peguei pesado criticando a base por causa disso. Agora, nesse segundo semestre, eu acho que o fato do Náutico até ter sido eliminado, se dá para... não dá nem para usar essa frase, coisa boa com eliminação. Não existe isso. Mas se conseguiu olhar para a base. Até porque, pô, vamos combinar, né? O Náutico está de férias há 4 meses. Não tem profissional para cuidar. Se você não for olhar a base agora, você não vai olhar mais nunca, né? Aí o que acontece? Se fez um trabalho e, principalmente, se fez um trabalho de colocar o Náutico num trilho e dizer: o norte do Náutico agora é esse. Eu até citei, o Sub-17 foi o primeiro a demonstrar isso pra gente. Eu acho que o Sub-20, com esse título, também amadurece essa ideia. E esse trabalho tem que ser contínuo, porque base é longo prazo. A gente vai torcer para que no médio prazo dê resultado. Mas tem que ter continuidade, porque também, meu amigo, se vacilar, Sport e Retrô vai dominar a porra toda. É um fato. Porque hoje, o Náutico, ele era para estar muito parecido com o Santa Cruz. O Santa Cruz não consegue competir na base mais. Não ganha o título de base tem mais de 20 anos, se eu não estiver enganado. Exatamente. 20, né? Então, veja, para a situação que o Náutico está hoje, o Náutico como clube, ele está muito mais próximo do Santa Cruz do que do Sport ou do Retrô. O Retrô é um clube de Série C hoje, mas a gente sabe que a organização do clube é praticamente Série A. E o Sport Série A. Então, o Náutico está mais perto do Santa Cruz que está na Série D. Então, se você não tiver o cuidado, não fizer esse trabalho que está sendo feito agora, para você, amanhã, você tá igual o Santa Cruz e não conseguir mais competir, é 2 palitos. Então, é preciso se organizar para poder que a gente não deixe Sport e Retrô dominar as divisões de base aqui em Pernambuco. E tem um outro ponto ainda, Atos, que é... Desculpa, Cláudio, só vou completar, na verdade, que é o seguinte. A gente
para o Náutico ele ter, lógico, dentro do contexto atual, né? Para o Náutico poder fechar as contas durante um ano, tem que vender um atleta pelo menos por ano. Tem que vender pelo menos um jogador de base por ano. Porque, pô, se o clube tem um CT daquele tamanho, tem categoria de base, tem tudo, e você não produz um atleta, se a safra é ruim, você não desenvolve jogador, acontece. Mas se você vê o mínimo de potencial, tem que se trabalhar esse potencial. É uma futura venda que está ali em jogo. E venda significa dinheiro, dinheiro significa fechamento de conta, e quando tem venda, os outros clubes olham para essa base. Opa, saiu coisa boa dali, pode sair mais. E você, a partir disso, você consegue o quê? Valorizar. Você consegue dar mais valor a uma possível futura venda. Não tem o que fazer, tem que se valorizar. Tem que botar para jogar, né? Tem que botar para jogar. O Náutico não fez em 2024, pecou muito. Inclusive foi uma crítica aqui, eu falo muito sobre isso, porque o Náutico não pode repetir esse erro de 2025, espero que não repita. Tem alguns bons valores aí. Felipe, zagueiro, mais uma boa partida hoje. Vini, inclusive Vinícius Lira perguntou, né? Vini, lateral esquerdo, se Luiz Paulo volta aqui para. Luiz Paulo já voltou, já tá treinando normal, mas vai ser um cara que vai ser observado. Caio Soares, hoje não foi titular, mas é bom jogador. Cauã Maranhão, Caião, Talicinho, que a gente já conhece, o próprio LK. Então, assim, tem uma safra boa aí que dá para se observar para dar oportunidade. Acho que o Náutico precisa. Os jogadores do Náutico, essa safra do Náutico aí é bem boa. Tem um assédio muito grande de alguns clubes aí para alguns desses jogadores. Só que são negociações que não interessam. E clubes de Série A, inclusive, principalmente de Série A. São negociações de empréstimo para ver se o cara. E muitas vezes não interessa ao Náutico no momento. Acho que depende muito do tipo de jogador. Essa safra aí eu acho que dá para você aproveitar aí no profissional. Tem jogadores que mostram qualidade aí, evolução, amadurecimento. O próprio Felipe jogou a Série A3 no Caruaru City, então ele vem mostrando potencial. A gente viu a Copa Atlântica, quando ele entra na defesa do time da Copa Atlântica, o time, a estabilidade defensiva que o time ganhou foi muito bem. Vini veio fazendo os jogos que a gente acompanhou, partidas bem regulares. Caio Soares também jogando assim, de uma personalidade muito grande, assim, um jogador que não é um segundo volante ali, mas que ele sai muito pro jogo, constrói bem o jogo. Como eu disse, Cauã Maranhão, Talicinho, ali cai e é chovendo molhado, que aí a gente já conhece, já sabe o potencial, sabe que ainda tem muito a desenvolver e que tem potencial para serem titulares do Náutico. Agora precisam ter sequência. O Náutico, eu acho que o Náutico travou o desenvolvimento de Cauã Maranhão. Talicinho, eu nem falo tanto porque ele subiu agora, Caião teve a lesão, mas Cauã Maranhão, anos anteriores foi Carpina. Enfim, o jogador tem que, se ele não chutar a porta, como o Haldner fez, por exemplo, em 2021, ele não consegue se estabilizar. Infelizmente, Hereda também. Olha, fala, João. Não, só para falar que esse ponto aí é primordial, porque quando a gente assiste os jogos aí, por exemplo, Felipe, velho, cara, você olha para Felipe, não tem mais o que ele fazer no sub-20. Vini é a mesma coisa, são caras prontos, e o próximo passo de evolução para esses caras é jogar no profissional, pô. Não existe outro caminho para que não seja esse. Ô, João, não vai ser no Náutico. Só desculpa te interromper, só fazer aqui. Isso não quer dizer que eles vão chegar prontos para o profissional. Eles precisam desenvolver no profissional. Justamente. Entender como é que funciona um jogo, a parte física, a parte tática. É diferente. Eles acabam assim, eles já passaram do limite da base. A tendência é eles chegarem no nível abaixo no profissional. E aí, com uma sequência, com físico, com algum tempo, eles vão se estabilizar. Só que esse é o caminho para o crescimento. Não tem como esperar que eles tenham crescimento jogando com um desafio técnico abaixo. E é um desafio técnico abaixo. Meu irmão, hoje o Felipe, assim, ele parecia que ele estava jogando contra criança, pô. Os caras do Retrô, fisicamente, são fortes, são bons jogadores, só que, pô, o cara se sobressaía muito, ele não vai crescer mais jogando ali. Ele tem que jogar no profissional. Então, assim, espero que o Náutico não trave essa etapa. Espero que no Pernambucano aí, pelo menos, esses caras que já estão mais no estágio de amadurecimento maior, eles tenham espaço, eles joguem, porque se não fizer isso é travar é não ter venda é a gente continuar na mesma situação financeira para sempre, praticamente, tirando um investimento externo. Renato, eu queria primeiro fazer uma correção, que eu falei
sobre a questão do Campeonato Pernambucano, Sub-20, Copa Pernambuco. Na verdade, no primeiro semestre houve apenas o Campeonato Pernambucano Sub-20. E agora, no segundo semestre, houve o Campeonato Pernambucano Sub-13, Sub-15, Sub-17 e o Sub-20 voltou com a Copa Pernambuco. Então foi o Sub-20 que ganhou o calendário completo, né? Calendário duplo, com competições no primeiro e no segundo semestre. Aquilo que eu citei de fazer alternância, tendo Copa Pernambuco em todas as categorias, eu acho que eu escutei alguém dizendo que vai ser assim. Salvo engano, foi uma entrevista de alguém da federação, uma coisa assim que eu vi. Foi um programa do Léo Medrado. Aí para mim já estava sendo assim, mas não. Eles estão programando para poder fazer dessa forma, para que todas as categorias tenham 2 competições anuais. Mas esse ano só foi assim com o Sub-20. E sobre o jogo, pontuar rapidamente assim, destaques para mim no jogo. Para mim, o maior destaque foi Felipe. Gostei demais do futebol dele. Eu acho que foi a cereja do bolo da constatação que talvez ele seja o jogador que esteja mais próximo de receber chance. Tá? Isso também influencia a questão de espaço no time, porque uma coisa é você, com o LK, conseguir espaço para o LK jogar ali entre Mezengue e Paulo Sérgio. A gente sabe da dificuldade. Tem Cauã Maranhão, tem até o Rodrigo Leal, tem um nigeriano. A concorrência é grande. Mas eu acho que, no caso do Felipe, eu acho que dá para ele disputar. Dá para ele disputar. O Náutico, infelizmente, não está contratando zagueiros aí que diga, Felipe, você é banco, não tem como competir aqui, não. Pelo contrário. Eu acho que pode acontecer, Clauber, com o Felipe o que aconteceu com o Haldner e com o Hereda. Na verdade, vamos torcer muito para isso acontecer, que o Náutico precisa que essa zaga tenha um pouco de juventude e tenha um pouco de velocidade. Então, é uma possibilidade que isso tenha acontecido. Para mim, é um jogador que está pronto, de fato. Outros destaques do time, eu gostei muito do início do jogo do Cauã Maranhão e terminou da melhor forma, né, com o gol do título. No começo do jogo, até cheguei a comentar que estava comentando no grupo, estava eu e Cláudio e João comentando. Eu estava dizendo que eu achei o Cauã Maranhão, no início do jogo, o jogador mais lúcido do time. Estava pisando bastante ali no meio campo, quando a bola chegava nele, ele sabia o que fazer com a bola, dava sequência para a jogada. O Caion me chamou a atenção pela forma que ele jogou, tá? Então, para quem conhece o Caion, que sempre entra nos jogos do profissional para dar aquela velocidade mais pela ponta, né? Fazer aquela carga mais pesada em alguns jogos, de ficar subindo e descendo e tal. No jogo de hoje, ele foi mais cerebral. Ele foi um cara... Não à toa, ele jogou com as 10 nas costas, foi bem sugestivo, porque, de fato, ele estava compondo... No segundo tempo, jogou muito pelo lado direito, apesar de ter começado o jogo mais pelo lado esquerdo, mas no segundo tempo, ele ocupava aquele espaço ali da meia-direita, mais tentando organizar o time. Não à toa esse passe. Pode ver que ali foi como um meia de origem mesmo, que ele acha o Cauã Maranhão, que acabou fazendo o gol. E quem mais? Falei do Felipe, falei do Caion, do Cauã Maranhão. Teve outro também que eu tinha gostado, agora não estou lembrando quem foi. É isso. Então eu acho que esses jogadores eles já estão prontos vão conseguir ser aproveitados no profissional. Eu acho que isso que tu falou sobre... Foi mal, Pode falar, João, pode falar. Isso que tu falou de Felipe, tem uma coisa que é engraçada, que falam muito que quando um jogador da base é realmente bom, não é só o rendimento dele que é bom, ele consegue influenciar no rendimento dos colegas, assim, dos companheiros de zaga ou do setor que ele tá. E, velho, o Felipe é isso, pô. A zaga do Náutico mudou na Copa Atlântico, a zaga do Náutico na Copa Pernambuco tá bem segura. Então, assim, é um cara que já está extrapolando só a qualidade técnica dele. Ele está começando a ajudar, dando confiança, sendo um escape ali, os próprios companheiros. Então, realmente, é um cara que espero que tenha oportunidade. Ele já treinou como profissional, né? Há um tempo. Já vinha treinando. E, assim, gosto muito dele, velho. Muito dele. E espero que isso aconteça, de verdade. Porque o Náutico está devendo isso ao torcedor, né? Depois que foi esse ano, que todos os jogadores da base no profissional somaram 1.500 minutos, pô. É um absurdo, pô. Então, assim,
Eu espero que acordem para isso, para essa temporada e dê mais oportunidade para quem está merecendo.